Olá a todos, meu nome é José Roberto Trinca, eu estou com o maior prazer aqui na sede da Brasitours, onde eu fui convidado para falar um pouco sobre minha vida profissional, minha vida de turismo, minha vida de aviação, comemorando os 40 anos do Brasitours. Eu já aproveito aqui, além de agradecer por esse convite maravilhoso de eu poder vir aqui falar um pouco da minha vida, e também cumprimentar esse veículo tão importante para o turismo. Desde os tempos de Horácio Neves, grande Horácio Neves, essa foi um veículo sempre muito importante para o turismo, para a aviação, e hoje também dando continuidade, esse pessoal muito profissional que está aqui na Brasitours hoje me recebendo. Agradeço de coração e fica aqui os meus cumprimentos por esses 40 anos de sucesso. Como foi que eu comecei no turismo? Por que eu vim para o turismo? Por que eu comecei na aviação? Eu acho que eu nunca contei essa história para as pessoas do turismo, para os meus colegas, mas os meus amigos pessoais. Alguns sabem dessa história, mas muitos de vocês vão se surpreender de como é que eu cheguei, o que me fez, o que me levou para esse ramo. Eu, quando era criança, eu tinha 7, 8 anos de idade, morando em Campinas, eu ia sempre com meus pais no aeroporto de Viracopos, de Campinas. E lá tinha um restaurante muito bom, íamos almoçar lá quase todos os finais de semana. Minha grande alegria era ir para aquele aeroporto. Eu ficava na parte superior, no Belvedere, vendo as aeronaves subirem e descerem, decolando, pousando, e eu ficava olhando e falava, puxa, como eu gostaria de voar. Gostaria de entrar dentro de um avião desse e voar. Era um grande sonho que eu tinha. E esse sonho eu pedi tanto, não, que eu consegui. Eu tinha 2 sonhos, eu tinha 2 vontades muito grandes, por isso que às vezes eu digo, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente pede para o Papai do Céu, ou que a gente pede com muito fervor. Você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes você consegue. Eu tinha 2 sonhos, um era de voar, de avião, eu era louco por avião e louco por carro. Eu não via a hora de chegar aos meus 18 anos para eu ter minha carteira de habilitação, para eu poder dirigir. Eu pegava carro de pai escondido da minha mãe, então eu era louco por carro, né? E são as 2 coisas que eu mais pedia da minha vida, era que eu pudesse voar e que eu pudesse dirigir. Deus ouviu tanto e foi tão bonzinho comigo que me deu isso, mas numa quantidade muito grande, porque eu, morando em Campinas e trabalhando em São Paulo, dirigindo 200 km por dia, e avião, puxa vida, desde os 20 anos de idade até hoje, eu já completei aproximadamente quase 700 viagens internacionais dentro da minha carreira, dos meus 42 anos de turismo. Por isso que eu digo, às vezes eu sou convidado para alguma palestra em alguma faculdade e eu falo para a garotada, corra atrás dos seus sonhos, peça, veja o que você quer e corra atrás. Agora, aí que está a minha observação, eu falo, precisa tomar muito cuidado com tudo que você pede, que às vezes pode vir e vem com uma quantidade muito grande, mas eu não reclamo não. Eu sempre gostei de avião, sempre viajei muito, sempre dirigi de Campinas para São Paulo praticamente todos os dias com muito amor, com muita tranquilidade, sempre gostando do que eu faço, e eu acho que isso é muito importante. Muita gente fala, pô, quando foi seu primeiro voo, né? Já que você queria tanto. Meu primeiro voo foi para fazer um curso, quando entrei na Varig, para fazer um curso no Rio de Janeiro, que eu voei com Eletra. Não sei se muitos de vocês talvez nem saibam desse avião, mas claro, quem é do turismo mais antigo, nós estamos falando aqui de 40 anos de Brasitours, então muita gente aqui lembra do Eletra, que fazia a ponte aérea São Paulo-Rio. Foi meu primeiro voo. Que medo. Ele pegou uma turbulência, eu fiquei com tanto medo. Tinha uma pessoa do meu lado, uma pessoa mais velha, eu tinha 20 anos de idade, foi meu primeiro voo, tinha 20 anos de idade, foi quando entrei na Varig. Ele falou, calma, é assim mesmo. Eu falei, e eu sempre quis tanto isso, para ter um voo desse, com essa turbulência, passar esse medo todo. Não, mas foi só aquele voo.
Depois eu não fiquei com trauma nenhum, mesmo porque se eu ficasse, né, eu não ia estar com essa bagagem de quase 700 voos na minha trajetória. Mas é isso que eu queria contar para todos vocês. Tem uma outra coisa interessante que ninguém sabe. A minha formação acadêmica é biólogo. Eu também, nessas palestras que eu faço na faculdade, às vezes eu falo, quem aqui adivinha qual é a minha formação acadêmica, né? Ninguém pode fazer ideia que com a minha história de aviação, com a minha história de turismo, eu tenha vindo de uma formação acadêmica da área de biológica, né? E por quê? Porque meu pai, minha família era da área de saúde e eu convivi, eu cresci na área de saúde, vendo meu pai trabalhando no hospital. Ele foi diretor de um hospital lá na Casa de Saúde de Campinas por 40 anos também. Então, eu cresci naquele meio, então tinha também aquela vontade familiar de que eu seguisse para a área de saúde, a área de medicina. Mas Deus não quis, eu não quis, e por isso eu fui procurar o meu caminho. Como é que eu fui procurar o meu caminho? Nesse mesmo aeroporto de Viracopos, um dia, quando eu acabei minha faculdade de biologia, eu peguei um ônibus em Campinas e fui até o aeroporto de Viracopos. Bati de porta em porta. Eu fui de companhia em companhia, pedindo emprego, que eu gostaria de trabalhar lá, e deu certo que eu consegui uma vaga na Varig, grande Varig, aquela Varig que a gente tinha orgulho em trabalhar. Eu tinha um uniforme, uniforme é a coisa mais linda, tinha orgulho. Eu entrava dentro de ônibus para ir trabalhar, tinha gente que levantava para eu sentar, que eu achava que eu era piloto, que não sei, mas sabe, era uma coisa clássica, né? Classuda, era uma companhia, trabalhar numa companhia aérea, vestir um uniforme de uma companhia como da Varig, naquela época, dava um orgulho muito grande. Comecei na Varig e fiquei na Varig em Campinas por quase 2 anos, né? E aí também houve uma mudança na minha vida, que eu tive um convite dessa Uremar, que é a Uremar Brasil, que hoje não existe mais, mas era uma companhia, era uma empresa que era bem importante no mercado. Ela tinha 9 filiais pelo Brasil, uma matriz aqui em São Paulo, que era muito forte, era representante de companhias aéreas que não operavam no Brasil, ela representante de companhias marítimas, de grandes cruzeiros marítimos, ela tinha hotéis, tinha uma operadora muito grande, foi uma das pioneiras no mercado de representação, no segmento de representação de companhias aéreas, que hoje se chama consolidadora, antigamente era GSA. E então, realmente, a Uremar era uma empresa muito grande. E foi outro choque para minha família e para muitos amigos meus, sabendo que eu ia sair da Varig, grande companhia aérea, e que eu ia trabalhar numa empresa de turismo, né? E eu falei, eu vou, porque eu vou diversificar e ampliar meus conhecimentos. Lá eu vou aprender não só companhia aérea, mas eu vou aprender a mexer com cruzeiro marítimo, eu vou aprender a mexer com aluguéis de carro, eu vou aprender a mexer com carga aérea, que eu também, nos finais de semana, eu trabalhava com a carga da Air France, que a gente representava toda a carga da Air France lá no aeroporto de Viracopos também. Eu ia me enfiando em todos os segmentos para poder aprender cada vez mais. Na Uremar eu fiquei por 11 anos, quando então uma das companhias que a Uremar representava, que não operava no Brasil ainda, era a American Airlines, entre outras, né? Entre a Sabena, que era o departamento. Quando eu vim para São Paulo, eu vim para cuidar desse departamento de companhias aéreas, quando eu saí da filial da Uremar de Campinas para vir para São Paulo, para cuidar desse departamento de companhias aéreas offline. Então, eram companhias aéreas que a Uremar representava e que não operava no Brasil. E com esse contato que eu tive com a American Airlines por muito tempo, eles acabaram me convidando, juntamente com o Dilson Versosa, que trabalhamos juntos na América esse tempo todo, nós que abrimos a American Airlines aqui no Brasil. Isso foi em julho de 1990. Então, completamos 30 anos numa história de muito sucesso. Eu sempre digo
que agora que eu já estou para sair da América, eu digo que eu fui um grande privilegiado de ter esse privilégio. Eu fui uma pessoa que tive o grande privilégio de trabalhar por 30 anos para uma companhia aérea como a American Airlines, uma grande companhia aérea, como todos nós sabemos. Realmente uma história muito interessante. Esse crescimento da América no Brasil foi uma trajetória e foi uma história muito, muito boa de se viver. Tivemos problemas sérios, grandes desafios, como, sabe, os ataques, o ataque terrorista em Nova York. Nossa, passamos por Guerra do Golfo, problema com o petróleo, preço do petróleo, muita coisa. H1N1, gripe aviária, gripe suína, passamos por tudo. É claro, nada se compara com o que nós estamos passando hoje, porque essa pandemia ninguém poderia esperar. Isso é uma coisa inesperada para o mundo inteiro. Mas passamos por desafios bastante interessantes e passamos bem, porque a American Airlines era uma companhia, ela é uma companhia que se prepara muito bem, tanto para as coisas boas, como também sabe se preparar muito bem para as coisas difíceis, para os momentos difíceis, para os momentos de desafios. Muita gente pergunta o que você vai fazer agora da América, depois da América, o que você vai fazer? Vai sair da América, como é que é sair da América depois de 30 anos? Gente, é maravilhoso. Dá tristeza? Dá. Não é fácil você trabalhar 30 anos numa empresa e você se desligar. Aí você começa a lembrar das histórias boas, de tudo que aconteceu durante a trajetória toda, né? É lógico, eu não vou mentir, não vou dizer que você é insensível a isso. É uma história, né? É uma história. Mas eu digo sempre, eu prefiro ficar com os 30 anos maravilhosos, repito o que eu falo, que eu fui privilegiado de ter podido trabalhar 30 anos com uma empresa como a American Airlines, com tanta coisa boa que aconteceu, tantas risadas que a gente deu, quantas viagens que nós fizemos, viagens de premiação para os nossos principais vendedores, grandes viagens, grandes momentos. É isso que eu fico, eu vou ficar com a parte boa de tudo, que é isso que alimenta a nossa alma. É isso que faz parte da nossa vida, da nossa trajetória. O que vem pela frente eu não sei, o que vem pela frente eu tenho sonhos, continuo sonhando. Eu tenho um sonho sim, pode ser, não vou contar o meu sonho aqui agora, mas provavelmente vocês vão estar sabendo mais em breve. Mas eu tenho um grande sonho, eu sou uma pessoa que gosto disso aqui, de estar me comunicando. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de contar história, eu gosto de dar risada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sou bastante ativa, gosto de estar com pessoas, gosto de estar me relacionando, falando com as pessoas. Então, eu acho que isso me marca muito, é uma coisa que eu gosto de fazer, por isso que eu estou aqui com o maior prazer, com grande orgulho, falando para todos vocês, essa audiência maravilhosa que a Brasil Tours tem, de poder contar um pouco da minha vida. É simples, mas é uma vida, é uma trajetória rica de conquistas. E isso eu acho que a gente tem que levar na vida, as conquistas que a gente tem. As conquistas fazem parte da sua história e a nossa história é essa. A gente não pode nunca abrir mão da história que você tem para que ela possa fazer parte do futuro para os meus filhos, para os meus netos e para as pessoas que vêm por aí. Tem tanta história, né? E difícil a gente lembrar agora histórias. Eu tenho uma que essa marcou muito. Nosso primeiro ano de operação de American Airlines no Brasil, 1990, como eu disse, foi a nossa primeira feira da BAV. A primeira feira da BAV foi naquele ano de 1990 em Porto Alegre. Eu acho que foi em agosto ou setembro em Porto Alegre. Então imagina o stand da American Airlines, a gente começando a operar no Brasil, disputadíssimo. Muita gente indo lá querendo falar com a gente, querendo fazer negócios. E eu fiquei lá no período da manhã e o Dilson, ele ia chegar só às 4 da tarde, que ele vinha do Rio. Então eu falei para todo mundo que tem que ser com o Dilson, tem que ser com o Dilson. O Dilson vai chegar às 4 da tarde. Então imagina só, próximo às 4 horas da tarde,
a fila que estava no stand da American Airlines lá na Feira da Barra em Porto Alegre. O Dilson chega e falou: o que é essa fila aí? Tá sorteando alguma passagem, alguma coisa? Eu falei: não, todo mundo querendo falar com você, não sei porquê. Comigo? Inclusive, Dilson, aquela primeira pessoa ali, que estava primeira na fila, era uma representante de uma locadora de carros do Brasil, que queria fazer um negócio com a América, nível Brasil e tal. Então eu falei: Dilson, ela é de uma locadora de carros, só que ela tem um problema, ela ouve muito mal. Você tem que gritar. Ele fala, puxa, ainda mais essa, já começando assim? Eu falei: Só que eu tinha falado para essa moça que, eu falei: olha, o Dilson vai estar aqui às 4 da tarde, você fala com ele, só vou te dar só um comentáriozinho, ele tem um problema de audição, você tem que falar um pouco alto com ele, né? Então eu fiquei só esperando aquele horário. O Dilson chegou, eu avisei isso ao Dilson, sentei no sofazinho do nosso stand e fiquei vendo a gritaria. Gritava tanto com ele com ela. Aí o Dilson olhou para mim, eu estava me matando de dar risada no sofá. O Dilson olhou para mim assim, ele falou: já entendi. Olha, pode falar mais baixo, tá? Eu já sei tudo o que aconteceu. Então tem histórias assim hilárias, né? Muitas. É difícil a gente lembrar agora de outras, mas dentro dessas viagens todas, sempre alguma coisa engraçada acontecia, sempre tive muita alegria em tudo que eu fiz, em todas as viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Obrigado mais uma vez, Brasil Tours. Obrigado a todos vocês. Contem comigo, grandes amigos. O que vocês tiverem para contar, sempre contem, se comuniquem, ouçam as pessoas. Para ouvir as pessoas também é uma forma de se comunicar, e me comunicando aqui com vocês, eu fico extremamente, mais uma realização para mim e mais uma conquista que a Brasil Tours está me proporcionando. Muito obrigado a todos. Estamos aqui dentro do 777-300, que daqui a pouco decola de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, para Miami. E depois de 30 anos trabalhando para a empresa, logo estarei sentado aqui como cliente da empresa.